convido você, né, assim como nós estamos, mas com reverência, fecharmos os nossos olhos para conversarmos com o nosso Deus. Querido Pai que está dos céus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa de oração, para estudarmos e meditarmos na Tua palavra. Somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Somos gratos pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Que o Senhor nos inspire, querido Deus, com Tua santa palavra, a desenvolvermos, Senhor Deus, em nossa vida todos os ensinamentos. Que possamos dia a dia, Senhor Deus, buscarmos sermos semelhantes a Jesus. Cada família, querido Deus, que está aqui representada na igreja, que está em casa assistindo nesse momento, Senhor Deus, que possa ser abençoado e protegido por Ti. Que Teu Santo Espírito nos inspire, Senhor Deus, a andarmos nos Teus caminhos, cumprindo com a Tua vontade, de acordo com os Teus ensinamentos. Esteja conosco nesse momento, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, damos início a mais um trimestre, né, da nossa escola sabatina. E se a gente pensar em tudo que aconteceu, né, desde o início do ano, a gente para e vê, né, o quanto passou rápido, né? O quanto esse isolamento, né, que aconteceu para a igreja foi difícil. E o retorno está sendo difícil também, né? Porque dá uma tristeza da gente olhar para a igreja e não poder estar participando com todos os nossos irmãos. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele é o nosso Criador, é o nosso mantenedor e com certeza há um propósito para tudo isso que está acontecendo em nossa vida. E nós damos início, né, a uma nova lição da Escola Sabatina que tem como título A Educação e a Redenção. Por que será que a educação é importante para a nossa vida? O que os irmãos acham? Por que a educação é importante para a nossa vida? Isso, para termos uma vida harmoniosamente. Muito bem dito as palavras do irmão. E nessa semana nós estudamos a educação no Jardim do Éden. E o verso para memorizar nos diz assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quem é mestre como Deus? Os irmãos já pararam para pensar? Será que há alguém que poderia nos ensinar muito mais do que o nosso próprio Deus? Não, né? Deus, Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e é o nosso professor também. Quando Deus criou o Jardim do Éden, nós conhecemos na palavra de Deus que tudo quanto que Ele fez, depois que Ele acabava a sua criação, Ele olhava e via que tudo era perfeito, né? Que tudo era bom. Mas Ele achou que ainda faltava alguma coisa ali no jardim. Que o jardim, né, como nós estudamos durante a semana, foi a primeira sala de aula, onde Deus foi o professor. Mas uma sala de aula, ela precisa do quê? Precisa de alunos, né? Porque se não tiver aluno, ela não é uma sala de aula. E Deus ali com tanto amor, com tanto carinho, depois de ter criado a natureza, ter criado os animais, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E ali Ele colocou Adão para cuidar do jardim. E nós comentando, né, hoje de manhã, que privilégio que Adão teve, né, de aprender tudo ali no jardim das mãos do próprio Deus. Né? O próprio Criador fez ali os animais, deu a oportunidade para que Adão pudesse dar nome aos animais, né? Com certeza nome às flores. Então imagine que privilégio grande que Adão teve, de poder aprender com Deus, né? De poder ter ali a presença de Deus, né, ao seu lado. O Jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, o compêndio e o próprio Criador, o instrutor. E os pais da família humana, os alunos. Então Deus foi o fundador, diretor e professor, né, da primeira escola. Mas Deus tinha um propósito ali para Adão. Qual será que era o propósito de Deus para Adão ali no jardim? Será que era só para colocar Adão ali
e deixar? Ou será que Deus tinha para manter? Isso que Deus queria, né? Que Adão pudesse cuidar. Eu não sei se alguém tem jardim em casa, mas um jardim, se a gente não cuidar e manter, o que acontece? Ele não fica um jardim bonito para você apreciar, né? Ele começa a encher de praguinhas, de mato, e Deus queria que Adão aprendesse, né, a cuidar do jardim. E por isso que Deus colocou Adão ali, né? Esse era o propósito. E se nós analisarmos mais a fundo, a gente pode perceber que a criação de Deus é uma extensão do seu amor para nós, né? Porque Ele criou tudo ali no jardim, tudo que Adão e Eva precisavam, né? E Ele queria que Adão também aprendesse a cuidar, tivesse amor pelo que Ele havia criado. Deus também sabia que o homem necessitava estar em íntimo relacionamento com Ele. Por isso criou um espaço particular no Éden, dentro dos limites do jardim. Tudo isso comprova o propósito de Deus na criação e o seu amor pela humanidade. Então esse amor, né, de Deus pelo que Ele havia criado, né, o amor que Ele sentiu quando Ele viu que cada coisa ali que Ele havia feito era perfeito, Ele queria que Adão também sentisse. Né? Imagine que privilégio de Adão de poder dar nome ao leão, de poder caminhar ao lado do leão, né? Poder caminhar ao lado de um elefante, de poder ver uma rosa sempre aberta, né? De poder cuidar dos animais, né? Era esse amor que Deus queria despertar dentro do coração de Adão e Eva. E com certeza é esse mesmo amor que Deus quer despertar no nosso coração também, né? O amor que Ele, né, deu a Adão, é esse amor que Ele quer dar para nós também. Mas algo terrível aconteceu. E a gente imagina assim, né, é meu pensamento, né, que tudo ali era, a palavra de Deus diz que tudo ali era perfeito, né, que tudo era bom. Né? Adão e Eva tinham um privilégio muito grande de poder andar em meio à natureza, poder andar em meio aos animais. E eu fico imaginando assim, o que será que passava na mente de Eva no momento em que Deus instruía e ensinava eles. Porque quando a gente tem uma sala de aula, né, isso eu posso falar porque é o meu trabalho, a gente planeja, né, a sala de aula antes de começar o ano letivo, a gente arruma, a gente decora, principalmente com a idade dos alunos que eu trabalhei, né, de 4, 5 anos, você tem que ter algo para puxar a imaginação deles, algo com que eles possam olhar ali e gostar do que eles vão ver. E o Jardim do Éden é algo assim que a gente não pode nem imaginar a beleza que era o jardim. Mas Deus colocou regras, assim como a gente também coloca regras em sala de aula. Eu até tenho um banner, né, que eu até trouxe comigo, onde tem regras, que era o que eu ensinava para os meus alunos. E Deus também deixou regras para Adão e Eva. Deus instruiu eles, né? Deus mostrou que eles poderiam, de todas as árvores que tinha ali, eles poderiam se alimentar, mas tinha uma, somente uma, que eles não poderiam mexer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E com certeza Adão e Eva tinham conhecimento de todas as coisas que haviam acontecido no céu. Eles já sabiam que o inimigo estava ali, ao derredor. Mas o inimigo usou uma meia-verdade, se aproveitou da curiosidade, né, de Eva. E é algo assim que nos chama muita atenção, irmãos, porque a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fica admirando na nossa vida. Porque com certeza o inimigo já estava de olho no que Adão e Eva estavam fazendo. E é algo muito especial assim que Deus pediu para Adão e Eva, que não era para eles o quê? Caminhar sozinhos, né? Separados. Que era para eles sempre estarem juntos. E a serpente, né? Um animal muito bonito,
né, foi usado pelo inimigo. E a curiosidade de Eva, porque eles nunca haviam visto um animal falar. Acho que até pra gente, se a gente visse um animal falar, a gente ia se surpreender, né? Mas ela ficou surpresa, porque a serpente, além de ser um animal muito bonito, ainda estava falando com ela. E essa foi a intromissão que aconteceu ali no jardim. Né? É como se você estivesse numa sala de aula mesmo, e de repente entrasse um professor que não tivesse ética para ensinar para você só coisas erradas. E Eva, ela teve a oportunidade de poder, aquela dúvida que ela sentiu no coração dela naqueles momentos, né, da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos lá que possam abrir lá em Gênesis 3, para nós podermos ver o que Deus havia pedido para eles. Gênesis 3. Olha só as palavras, né, da serpente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que ela está contradizendo aqui? O que Deus havia falado para Adão e Eva? Os irmãos lembram quais eram as palavras de Deus? Que se eles mexessem naquele fruto, o que ia acontecer com eles? Certamente, né, eles iriam morrer. Então, toda aquela pureza que eles tinham, né, todo aquele contato com Deus, toda aquela intimidade, se acabou ali naquele momento. Porque uma dúvida cresceu no coração de Eva com as palavras da serpente. E Eva, em vez de questionar a Deus, né, de esperar e ir conversar com Adão, não, o que ela fez? Pegou o fruto, comeu e ainda deu para Adão. Irmãos, quando surgem dúvidas na nossa vida, nós devemos ir aonde? Aqui, né? A palavra de Deus, ela mesma se esclarece. E nós precisamos buscar em oração. Se a dúvida cresce no nosso coração, nós precisamos buscar em oração e com o poder do Espírito Santo para que Deus nos mostre a vontade dele. Porque muitas pessoas, muitas coisas vão surgir no nosso caminho, para que nós possamos mudar o nosso olhar. Mas no momento que você tem um foco olhando para Cristo, você se torna mais semelhante a Ele. E quando a dúvida surge, nós podemos ter a oportunidade de irmos aonde? De irmos a Deus para que as coisas, né, possam ser esclarecidas. E com isso, né, como aconteceu com Adão e Eva, eles acabaram o quê? Negligenciando a mensagem que Deus havia passado para eles. O pecado de Eva, nós podemos perceber que foi o quê? O engano. Uma palavrinha, né, que Satanás colocou ali, ela já cresceu a dúvida. É sinal do que na sua mente, ela ficou ali pensando: nossa, mas eu vou ser igual a Deus, né? Vou conhecer, né, as coisas boas, vou conhecer, né, todas as coisas, ter conhecimento de todas as coisas. Com certeza o orgulho, né? Você é uma autoridade aqui. Cresceu, né, na visão de Eva. Mas Deus condenou, né? Condenou a serpente. E deu a oportunidade de Adão e Eva, né, de serem redimidos, né, diante do que eles haviam feito. E o mais triste, assim, que eu penso nesse momento, é a atitude de Adão. Né, porque Eva foi enganada. Ela podia ter ido atrás, né, para tirar as dúvidas. Mas Adão, ele não foi enganado. Por que Adão caiu em pecado? Mas por que será que ele se induziu, viu o que Eva havia feito e ele resolveu fazer também? A desobediência tem uma palavrinha assim. Naquele momento, pela palavra e pelo que nós conhecemos, nós podemos dizer que o amor de Adão por Eva não foi maior do que o amor que ele sentia por Deus naquele momento? Foi, né? E às vezes, irmãos, às vezes a gente fica acariciando muito alguma coisa,
E às vezes o amor pelaquela coisa se torna tão grande, que a gente acaba esquecendo dos ensinamentos de Deus. A gente acaba esquecendo do que Deus coloca na sua palavra. Porque Deus não colocou somente regrinhas para Adão e Eva, mas Deus deu regras para nós também. Né? E nós conhecemos a regra de Deus. Mas a partir do momento que você fica focado, desejando muito uma coisa, às vezes o teu olhar vai para outra direção. E nós podemos ver, por tudo que a gente está vivendo aí ao redor do mundo, que o inimigo está feroz. Ele sabe que o tempo dele é curto. E ele quer colocar muitas dúvidas, né, no coração dos filhos de Deus. E tudo ali que Deus havia feito naquele momento foi perdido. Mas Deus colocou o quê? Uma oportunidade na vida de Adão e Eva. E a mesma oportunidade que Deus deu a Adão e Eva, Deus está dando para nós também. Às vezes a escolha, né, que a gente faz, às vezes tem, né, em brincadeiras, alguma coisa, às vezes a gente fala muito de Eva, né? Tudo que acontece ao redor do mundo é culpa da Eva. Mas nós também somos culpados por muitas coisas. Né? Porque Deus deu livre-arbítrio, né, tanto para Adão e Eva, né, escolher. E dá para nós também. Né? Ele dá essa oportunidade da gente escolher, da gente fazer as coisas, né, corretamente. Adão e Eva enfrentaram, entre muitas outras consequências, a expulsão da sala de aula de Deus. Imagine, irmãos, vocês viverem... A gente não sabe por quanto tempo Adão e Eva viveu no jardim. Mas você viver num lugar onde tudo era perfeito. Eu fico imaginando o perfume das flores, né? As árvores que Adão e Eva nunca haviam visto cair uma folha. Os animais que eram mansinhos. E de repente, tudo aquilo, puf, se acaba. Eu fico imaginando a tristeza de Adão e Eva naquele momento. A angústia. Porque para eles não tinha mais a oportunidade de poder ficarem ali no jardim. E por isso nós precisamos ficar atento e pedir muito, né? Tanto a proteção de Deus como a companhia de Deus, porque Deus é uma autoridade na nossa vida. Se Deus quiser, nesse momento Ele pode falar assim, ó, fulano vai parar de respirar agora e acabou. E nós precisamos estar, né, debaixo ali na mão de Deus, né, tendo Deus no controle da nossa vida. E nós temos pessoas também que são autoridades dentro da nossa igreja também. Pessoas que foram escolhidas por Deus para, né, estar acompanhando, para estar cuidando da igreja, para estar cuidando, né, das famílias da igreja. E a gente precisa se submeter à autoridade de Deus. Porque se a gente, irmãos, perder isso na nossa vida, nós vamos perder a vida eterna. Adão e Eva, né, tiveram a oportunidade deles de salvação. A gente sabe que Deus, né, colocou tudo ali de uma maneira, né, quando eles pecaram, eles se sentiram nus, o que Deus fez por eles? Foi lá, fez uma vestimenta, né, cobriu eles, cuidou deles e deu a oportunidade de salvação. A gente já sabe o que aconteceu com Adão e Eva. Agora eu e você, né, que escolha nós temos feito? Né, através da educação e dos ensinamentos que nós temos através da palavra de Deus. A Bíblia é um guia onde, se nós estivermos dispostos a estudar, a meditar e a praticar na nossa vida, os irmãos poderiam imaginar em qual momento do mundo nós estaríamos vivendo? Eu e você somos responsáveis pelas escolhas que nós fizemos. Adão e Eva foram responsáveis pelas escolhas que eles fizeram. Eles escolheram as consequências, mas eles tiveram a oportunidade deles, né, de perdão, né, e de uma nova oportunidade de vida. Nós estamos aqui.
Não sabemos, né, qual vai ser o nosso momento ainda, a partir desse instante. Mas Deus, Ele tem um cuidado tão grande, tão amoroso conosco, que nessa manhã Ele está dando a oportunidade para que nós possamos escolher as coisas certas. Está nos dando a oportunidade de poder mudar o nosso olhar, né? De termos o nosso olhar dirigido, focado em sermos semelhantes a Jesus. Nós vamos ter durante todo esse trimestre uma lição que vai nos ensinar em como andar, né, como Cristo andou. Em qual o objetivo, né, de que Deus formou a família ali no Jardim do Éden. E qual é o objetivo que Deus tem através dessa lição para a nossa vida. Mas nós só vamos conhecer isso se nós estudarmos a lição, se nós estudarmos a Bíblia e se nós orarmos. Que o Espírito Santo possa nos moldar, né? Que nós possamos aproveitar os momentos que nós temos, de poder vivenciar e aproveitar, né, tudo que Deus tem preparado para nós. Porque talvez a gente, né, esteja passando por dificuldades, esteja passando por lutas, mas Deus vai nos dar o quê? Uma terra, uma casa totalmente transformada, onde nós vamos poder ter a nova oportunidade de andar com os leões, né, de poder talvez caminhar em cima de um elefante, né, uma terra totalmente restaurada. Né, essa é a promessa que Deus fez para Adão e Eva, né, quando eles pecaram, e é a promessa que Deus faz para mim e para você essa manhã. Que o Espírito Santo nos mova, irmãos, que o nosso foco possa ser Cristo, né, e que a gente possa aproveitar, por mais que o cenário não é o Jardim do Éden, né, porque às vezes as lutas trazem choro, trazem dor, doenças, mas Deus está na expectativa, esperando você lá, para um jardim totalmente transformado, né, cheio de alegria e de amor, para dar para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que esse trimestre possa ser, né, um trimestre abençoado, onde nós possamos nos dedicar à palavra de Deus, né, ao estudo da sua palavra. Então, nesse momento, eu quero convidar a igreja, né, para ficar em pé, para nós encerrarmos a nossa escola sabatina, cantando o hino de número 14 do Inário.
Oremos. Querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa lição que o Senhor está nos dando esse trimestre. Que possamos, Senhor, encontrar qual é o objetivo de cada palavra, de cada verso, Senhor Deus, de cada texto do Espírito de Profecia, Senhor, contidos nessa lição. Que elas possam, Senhor Deus, nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, que tem o desejo de estar mais perto de Ti. Que possa, mesmo sem força, Senhor Deus, buscar a Ti de joelhos em oração, buscando a presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos inspire, querido Deus, a buscarmos a sermos semelhantes a Jesus. Esse é o nosso pedido de oração nessa manhã, no doce nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos com a nossa igreja aberta hoje, das 3 às 4, para os irmãos que tiverem um dízimo para trazer, ou às vezes aquele alimento que você vai estar trazendo para a ASA poder ajudar as famílias da igreja. Então, à tarde, das 15 horas às 16 horas, a igreja estará aberta aqui para receber a tua doação de alimento ou a tua oferta, o teu dízimo. E para você que está aqui dentro da igreja e trouxe a tua oferta, o teu dízimo, no final do culto, você pode estar deixando lá atrás na salva. E nesse momento nós vamos louvar a Deus com um hino que eu estou com muita saudade de cantar com os irmãos, que é o hino Maranata. É um hino que eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos que estão em casa estão com saudade de estar cantando aqui na igreja também. Então, nesse momento, nós vamos cantar Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
Deus em breve vai buscar para te buscar, fale um amém nesse momento. Amém. Que essa certeza, né, possa crescer dia a dia no nosso coração. E eu convido a igreja nesse momento para em pé nós cantarmos o hino 34 do Inário.
Amém. Nesse momento, o irmão Luciano vai fazer uma oração. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Obrigado, bom Deus, pela vida e pela saúde, pela boa noite que nos deu de repouso, por mais um dia que nos concede. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos o que é do Teu agrado. Abençoa o culto, tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Essas bênçãos agradecemos e pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos que estão aqui, né, na igreja, e também a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Quero mandar um abraço para a minha família que está acompanhando lá pelo Facebook, e para você também que estão acompanhando, né, nossos irmãos aqui, as famílias da igreja, nossos irmãos em Cristo, independente também de religião, você que está aí nos assistindo. Queremos dizer que é um prazer estar com você nesse momento. E quero convidá-lo a, nesse momento, a parar algum momento, dar um tempinho o que está fazendo, porque vamos, nesse momento, quero convidar você a se atentar ao que a palavra de Deus tem para nos dizer. Nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, já oramos, né? E continuo orando. Meu desejo é que você esteja bem nesse momento, você esteja sendo abençoado por Deus, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer nesse dia. Hoje eu escolhi um tema, a gente escolheu, né? Sempre falar de Deus, falar da palavra de Deus é um privilégio. Estou contente, estou feliz de estar aqui com vocês nesse dia, e também é uma grande responsabilidade, né? Transmitir, falar da palavra de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sempre surpreendente. Ela vem sempre com as suas verdades, né? E nós vamos ver hoje que o que a palavra, a Bíblia, o que foi escrito é verdade sempre. Independente da época em que vivemos, independente da época em que a humanidade se encontra, a palavra de Deus sempre é verdade. Quero ler o primeiro texto com vocês, no livro de Tiago. Pegue sua Bíblia aí e vamos acompanhar. Vamos ler 9 textos bíblicos dentro desse tema. Nós vamos falar um pouco sobre a morte, da visão bíblica, mas vamos falar também sobre a vida, né? Porque Deus é o Deus da vida e não da morte. Mas vamos falar um pouco da morte também, porque ela existe, infelizmente. Tiago capítulo 4, verso 4. Verso 14, perdão, melhor dizendo. Capítulo 4, verso 14 de Tiago, livro de Tiago. Olha só o que está escrito. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ele faz aqui uma afirmação. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Veja aqui que o apóstolo Tiago, né? Ele nos diz aqui que a vida, nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Nós fazemos planos, o ser humano faz planos, fazer isso e aquilo, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Outro texto também nesse sentido, Salmo 144. Salmo 144, 144, verso 4. Então o salmista disse assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Veja só, né? O salmista e o apóstolo Tiago estão dizendo a mesma coisa, que o ser humano, o homem,
é como a neblina que aparece de manhã e dali a pouco acaba, né? Assim é o ser humano. E infelizmente é assim, né, irmãos? Infelizmente é assim. A vida passa, os dias nossos passam rápido, né? E aí cada um tem a sua trajetória de vida. Uns, né, mais tempo, outros menos tempo. Mas agora, na época em que vivemos, eu quero... Não dá para a gente deixar de falar, né, ou do que está acontecendo, né, nesse ano de 2020, que é essa pandemia, né, que está acontecendo e que mudou muitos planos de muitas pessoas. Muitas, milhares de pessoas mudaram seus planos porque isso foi uma coisa inesperada. Como a verdade bíblica nos apresenta aqui, que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós fazemos planos, mas o amanhã muitas coisas nos pegam de surpresa. E esse ano pegou de surpresa, muita gente mudou seus planos por causa dessa pandemia que estamos ainda atravessando, né? Aí muita mudança na sociedade, no modo de viver. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui que isso não é algo que está acontecendo só agora. Vamos abrir um pouco a nossa visão e pegar a história mais ampla. Pesquisei em vários sites. Isso aqui não é pensamento meu, né? É uma pesquisa em vários sites de educação, de acadêmicos, artigos dentro da internet que eu pesquisei, e descobri que durante a história da humanidade existiram várias pandemias, várias doenças que já acometeram, né? Que já assolaram isso, já assolaram aí a humanidade. Vamos só citar 8 aqui, rapidamente, só para a gente ter uma introdução. A gripe espanhola, né? No ano de 1918 a 1920, olha só, cerca de 500 milhões de pessoas infectadas, aproximadamente. Na época, em torno de 1/4 da população mundial infectada. E 50 milhões de pessoas morreram da gripe espanhola. A peste bubônica, já na Idade Média, um pouco mais atrás, né, na história, lá no século XIV. Estima-se que 1/3 da Europa morreu desta peste, que seria a mesma que a chamada também de peste negra, né, lá no século XIV. Vindo mais para perto da nossa época, século XX, a varíola, que teve vários surtos durante a história. Cerca de 300 milhões de mortes durante aí um período entre 1896 a 1980, entre o século XX, século XIX e o século XX. O tifo também matou milhões de pessoas depois da Primeira Guerra Mundial. A cólera, né, 28 a 142 mil mortes também de cólera. A tuberculose, que durou também bastante tempo, entre 1850 a 1950, apesar de hoje considerada controlada, ainda mata, né, a tuberculose. É a doença considerada pela OMS considerada a doença infecciosa que mais mata ainda, apesar de ter, né, descoberto a vacina em 1928. Mais próximo ainda de nós, né, temos o HIV, que é a AIDS, que até hoje não tem cura, né? Não foi encontrada ainda a vacina. Também já cerca de 20 milhões de pessoas morreram de AIDS, né? Mais próximo ainda temos aí, bem recente, a gripe suína, né? Que creio que aqui todos recordam, todos lembram, que também causa tosse, febre, dor de garganta e também, né, mata também, assola, né, e traz problemas para a humanidade.
Sem falar, né, então, sem falar daí também de outros fatores da história em que causam o sofrimento e a morte ao ser humano. Temos muitos também genocídios da história, né, quando milhares de pessoas morreram de uma vez só. Podemos citar algumas guerras, né, que todos aí sabem que já aconteceram, onde milhares e milhões de pessoas morrem de uma vez só e causa todo aquele transtorno, aquele sofrimento. E então, esse mundo em que nós vivemos, acontece essas coisas, né? Acontece isso. E essa não é a primeira doença e nem a última também, infelizmente. Sempre existiu. Mas o que eu quero trazer para os irmãos essa manhã é a esperança da palavra de Deus. Porque a Bíblia traz um Deus que mostra através da sua palavra que Ele está no controle de tudo. Apesar de todas as coisas que acontecem, Deus está no controle. Deus está no controle. Vamos ler alguns textos bíblicos para nós vermos o que Deus nos diz sobre como o cristão pode encarar essas coisas, encarar a morte, encarar esses sofrimentos que acontecem nesse mundo, que não era plano de Deus. Vamos ler primeiro um texto do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5 de Apocalipse diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui Jesus, quando se apresenta a João na ilha de Patmos, essa onde é escrito, onde João tem as visões de Jesus e escreve, e depois escreve o Apocalipse. Então João nos diz aqui que Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Vamos ver, para entender melhor o primogênito, vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo também fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está defendendo ou confirmando a ressurreição de Cristo. Ele está enfatizando que a fé do cristão ela é baseada em que Cristo ressuscitou dos mortos. Isso hoje nós acreditamos pela fé, que Jesus ressuscitou, né? O único ser humano que venceu a morte. E no verso 20 do capítulo 15, ele fala assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. O primeiro, né? E João no Apocalipse diz que Jesus se apresentou a ele como o primogênito também, o primeiro dos mortos. E aqui Paulo fala das primícias. Se nós formos à Bíblia, nós vemos que as primícias era o que garantia o restante da colheita, que dava para ver que o restante da colheita iria ser bem sucedida. Então Jesus, ele é as primícias dos que ressuscitaram, ele ressuscitou e por isso ele também é o primeiro, porque através dele, aqueles que creem em Jesus Cristo também irão ressuscitar quando Jesus voltar, né? Se estiverem já dormindo. A Bíblia trata a morte como um sono, compara a morte como um sono. E então, aqueles que descansam em Cristo e crendo em Jesus, pela morte, ressurreição de Cristo também, tem certeza que irão estar com Cristo novamente pela eternidade. Vamos voltar em Apocalipse, pode deixar aberto aí, capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios. Vamos voltar no capítulo 1 de Apocalipse e vamos ler outro texto que João nos fala quando ele teve a visão de Cristo glorificado.
João estava acostumado a andar nesse mundo quando Jesus esteve aqui, enquanto ele era seu discípulo, quando João era discípulo de Cristo, a andar com Jesus homem. Era um dos mais próximos, estava sempre com Jesus. Mas aqui na ilha de Patmos, quando Jesus se apresenta a ele, ele vê um Jesus glorificado, um Jesus Deus. É assim que Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos. Ele já havia ressuscitado e subido ao céu. E agora ele se apresenta a João glorificado como Deus. E se nós lermos ali no verso 17, João ele ia morrendo, porque ele não conseguia ficar na presença de Jesus glorificado, porque Jesus é Deus. A sua glória é muito grandiosa. E nenhum ser humano consegue ficar diante de Deus sem que pereça, sem que morra, porque a glória de Deus é muito grande. Deus é santo e o ser humano é pecador. E aí está a causa da morte, o pecado. E no verso 18, João continua escrevendo ali Jesus que ele viu, e ele diz assim: aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja só que palavras fortes, né? Palavras fortes, mas está se referindo a Jesus, que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, que Jesus, ele está acima de tudo e tem o poder e o controle sobre tudo. Sobre a morte, porque ele venceu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele tem o controle, ele tem a direção e tem o poder total, inclusive sobre o inferno, sobre os demônios. O inimigo de Deus, ele só age diante da permissão de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Por isso que aqui João diz então que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o controle de tudo. E um Deus glorioso e poderoso, e também amoroso. Vamos voltar no capítulo 15 de Coríntios e vamos ler mais para frente um pouco. Aqui o apóstolo Paulo também vai falar sobre a vinda de Jesus e o que vai acontecer quando Jesus voltar. No verso 51 e 52 nós vamos ler. Verso 51. Olha só o que ele está dizendo. Eis que vos digo um mistério. Então ele já começa com algo profundo aqui. Ele está nos dizendo que vai falar algo profundo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, no verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, veja só que coisa grandiosa que ele está dizendo aqui, o que irá acontecer. Quando Jesus voltar, se alguém morreu em Cristo, ele vai ressuscitar transformado. E quem está vivo e está em Cristo, vai ter o corpo transformado. Será um corpo perfeito, um corpo celestial. Não igual nós conhecemos hoje, né? Vai ser um corpo perfeito. E isso é algo maravilhoso, que não cabe na nossa mente. Mas é a promessa divina, é a promessa de Deus. Quando Ele trazer consigo o restante da ceifa, né? Da colheita, que é todos os filhos de Deus, todas as pessoas salvas desse mundo de pecado, que irá acabar. Quando Jesus voltar, ele foi o primeiro, a primícia, e por isso ele garante também o restante de todos os outros que vão ser o restante da colheita. Todos os seres humanos que acreditam em Jesus como Salvador, né, estarão com ele sendo transformados e vivendo eternamente. Por isso, irmão, quando a pessoa aceita Cristo, nós devemos viver esse mundo olhando para as coisas do alto, e não olhando simplesmente para as coisas de baixo, as coisas terrenas. Olhar para as coisas do alto. É o conselho do apóstolo Paulo.
Olhem para as coisas do alto e vivam olhando as coisas do céu. E acreditando que Jesus, ele ressuscitou e também, por isso, nos garante a vida eterna. No verso 19 do capítulo 15, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja só. Então, se a esperança em Cristo é só apenas para essa vida, somos infelizes, ele diz. Porque a promessa de Cristo, ela é muito além do que nós podemos ver e do que qualquer coisa que esse mundo aqui pode nos oferecer. O ser humano, ele sabe que um dia a morte é certa. Então, a vida aqui, como nós lemos no começo, ou outros textos no início, é muito rápida. Passa muito rápido. E a promessa de Deus, o plano de Deus para seus filhos, não é simplesmente essa vida aqui que podemos olhar, que esse mundo pode oferecer, que passa muito rápido. É muito além disso. Por isso ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, somos infelizes. Porque a esperança em Cristo, ela tem algo muito maior, muito superior a qualquer coisa que esse mundo aqui pode oferecer. Porque é uma promessa de vida eterna. É uma promessa de vida eterna. Vamos ler o verso 58 também, agora, no mesmo capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Veja, então, o apóstolo Paulo está dizendo, depois você pode ler em casa com mais calma esse capítulo 15, que é muito maravilhoso, é um capítulo muito forte, mas é um capítulo que nos dá esperança. E ele diz no final aqui que o trabalho na obra do Senhor não é em vão. Deus está desejoso de abençoar a cada um. A cada um. Os planos de Deus para você e para mim são muito maiores do que nós pensamos. Vamos ver agora o último texto em Filipenses 1:21. Um pouquinho para frente, de Coríntios, Filipenses capítulo 1:21. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja só que declaração um tanto estranha, né? A pessoa falar que o morrer é lucro. Mas o apóstolo Paulo, quando nós analisamos a vida dele, nós vemos uma pessoa que não temia a morte. Não teme a morte. E assim é aquele que tem verdadeira confiança em Deus. Ele não teme a morte. Porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, ele tem as chaves da morte. Ele tem o poder, ele tem o domínio sobre a morte. E se a pessoa o segue, ele também está garantido que ele vai viver eternamente. E o apóstolo Paulo tinha a visão de que esse mundo é um mundo onde acontecem tragédias, tragédias, de tudo que é ruim acontece nesse mundo. E esse mundo não era o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus é uma vida sempre feliz, sempre eternamente feliz e sem os tipos de tragédias que acontecem nesse mundo. Porque aqui teve um intruso que entrou e colocou o pecado. E o pecado trouxe a morte, a desgraça, a destruição, a inveja, o ciúme, enfim, tudo que é de ruim o pecado trouxe. E causa todas essas coisas que nós vemos nesse mundo. Doenças, enfim. Esse não era o plano de Deus. Então, estou falando hoje aqui, e se você acha que tua vida está difícil, tem alguma coisa não dando certo, você acha que não vai conseguir, pare um pouco e olhe as promessas de Deus. Porque a Bíblia diz que as promessas de Deus, os planos de Deus para você, são muito maiores do que você
pode planejar. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o plano de Deus para nós, diz a Bíblia. E o plano de Deus para você não se limita se aqui há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, há 80 anos aqui nesse mundo. O plano de Deus para você é infinito, é pela eternidade. Breve, em Cristo voltar, nós vemos pelas profecias, tudo que a Bíblia nos apresenta, a palavra de Deus ilumina o caminho. Ela mostra que em breve Jesus vai voltar, porque tudo o que estava escrito está acontecendo. Nós temos comprovação. E quando ele voltar, ele vai trazer com ele também todos os salvos, né, que são a colheita de Deus. Ele vai voltar a esse mundo para fazer uma colheita. De Cristo, o primeiro que ressuscitou, e todos os outros. De todas as épocas da história que foram fiéis, que acreditam em Deus, em Jesus, irão ir para a eternidade, para o lar eterno, onde vai existir vida feliz, vida plena, né? Porque Jesus veio para dar vida e vida plena, vida abundante, vida feliz, vida plena em todos os sentidos, e não essa vida que esse mundo aqui pode nos oferecer. Amém? Então essa era a mensagem, irmãos. Quero dizer que a minha oração é que todos estejam sendo abençoados, iluminados por Deus, e convido a todos para estarmos cada vez mais, né, olhando para as promessas bíblicas, estudando a palavra de Deus, que sempre o que está escrito é verdade sempre, e que nós podemos seguir. Então que Deus abençoe a todos. Eu convido aqui, que estamos aqui, para cantarmos o hino Vida Tens em Olhar a Jesus, número 207. E depois estarei orando, né, por mim e por você também, por todos nós.
Nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Somos gratos pela Tua Palavra, por podermos abrir Tua Palavra, pesquisar e ver que o Senhor é um Deus que não desampara, um Deus que dá tudo que precisamos e que nos orienta através da Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, que enquanto esse dia não chega, da volta de Jesus, que o Senhor promete para termos um lar onde não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor, nem choro. Queremos pedir que o Senhor venha estar aqui a cada dia, nos ajudando e nos dando tudo que precisamos para podermos viver aqui e passarmos por todos os desafios da nossa vida, todas as dificuldades, possamos passar e ser vencedores para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos, e também a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.